Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje é primeiro domingo e, como acontece todo primeiro domingo, nós estamos aqui no templo, ainda vazio, apenas com o pessoal de serviço nessa noite, para juntos cultuarmos ao Senhor e também celebrarmos a ceia do Senhor que já está aqui preparada. Mais uma vez, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o culto dessa noite. Pai querido, continua conosco. Nós já te louvamos, te adoramos, através de canções. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra possa nos abençoar, nos edificar nessa noite. Oramos e pela fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No início do culto, queridos, o Edu leu aqui o texto de Tiago, capítulo 2. Eu gostaria que você deixasse aí sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 2. E foi lido aqui os versículos de 14 a 26. Né? E eu queria que a gente, então, estivesse com a Bíblia aberta para que você pudesse acompanhar aquilo que nós estaremos ministrando nessa noite. E é interessante que eu vou ler apenas o versículo 14 de Tiago 2, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? E aí Tiago faz a seguinte pergunta: acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Esse tipo de fé pode salvá-lo? Esse é um texto difícil de nós compreendermos, principalmente porque algumas pessoas acham que há aqui uma discordância entre Paulo e Tiago, ou entre Tiago e Paulo, não é? Porque parece que eles, no caso aqui, Paulo e Tiago, eles têm um pensamento assim totalmente diferente, não é? Falam coisas totalmente antagônicas. Mas estudiosos da palavra de Deus, não veem aqui nenhuma contradição, até porque não há contradição na palavra de Deus, não pode haver. Então, nós queríamos ver hoje como é que a gente pode entender essa palavra de Tiago com aquilo que Paulo diz que a nossa fé está baseada na graça. Começamos com Paulo. Paulo fala de uma fé não meramente intelectual, porque existe uma fé intelectual, aquela fé que você traz ela na sua mente, no seu entendimento. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Nesse texto, Paulo deixa claro, não é, que ele está falando da salvação pela graça. E é o que a Bíblia ensina, a salvação pela graça,
pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, Tiago, por sua vez, ele coloca o mesmo termo, fé, não é? De uma maneira diferente. Tiago vai dizer que a fé somente a fé sozinha, puramente intelectual, e que não é evidenciada através de obras, é uma fé nula, sem valor. Para Tiago, essa fé não serve, é uma fé puramente mística. Se resume apenas no querer, no entender, e não no ser e no agir. Também, essa fé, ela não é uma fé racional, porque se fosse racional, ela estaria usando a mente e o coração, porque nós estaríamos entendendo o que a palavra quer dizer e estaríamos então cumprindo com aquilo que a palavra nos ensina. Mas essa fé se resume apenas no saber. Eu sei e pronto. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Esse negócio de eu sei, os demônios também sabem. Os demônios sabem. Conhecem a palavra. Sabem que ela é verdadeira. E aí? Mas os demônios não são salvos, porque eles não são praticantes da palavra. Na realidade, nós precisamos entender que fé é mais do que querer e saber. Fé é mais do que querer e saber. Fé é ser e fazer. Ser e fazer. E aí, uma coisa precisa ficar clara aqui. Esse fazer não se refere às obras da lei, porque nós somos salvos pela graça. Esse fazer está relacionado aos frutos do Espírito, que Paulo vai falar. Queremos ver também que esse fazer de Tiago está ligado aos dons. É a chamada lei da liberdade. A fé sozinha, aquela fé que se resume no saber e no querer, não é válida. Não é válida. Porque ela não vem seguida automaticamente das obras daquele que entende, crer e é, e faz. Agora, aquela fé que é evidenciada por obras, essa é uma fé verdadeira. É aquela fé que nos transformou. Tem muita gente que tem fé e nunca foi transformado. Essa é uma fé apenas intelectual. Mas não houve transformação de vida. Isso é o tipo de fé intelectual que nós estamos falando. Essa fé intelectual é algo que você creu, mas não mudou a sua vida. Porque a fé verdadeira é aquilo que a gente crê e muda a nossa vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas velhas se passaram. É por isso que a verdadeira fé, ela precisa ser acompanhada de obras naturalmente. Não obras para nos levar à salvação, mas obras porque somos salvos. Obras como consequência da nossa salvação. Há muitas pessoas cujas atitudes contradizem aquilo que elas professam, aquilo que elas dizem crer. E se é assim, esse tipo de fé não trouxe nenhuma diferença. Nessa questão aqui entre Paulo e Tiago, dessas duas perspectivas, tudo indica que Tiago está escrevendo aqui esse texto não para contestar Paulo, mas para combater a má interpretação que possivelmente já naquela época se faziam desses ensinos, como acontece hoje. Então, Tiago não está confrontando Paulo, porque seria uma discordância bíblica, e não é o caso. Há muitas pessoas que estão respaldadas numa equivocada interpretação daquilo que Paulo escreveu. Como é que a gente vê isso? Essas pessoas justificam os seus braços cruzados, dizendo que vivem sola gracia. Eu fui salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Isso é uma má interpretação daquilo que Paulo escreveu na sua epístola. Eu até imagino que Paulo, não é, esforçado, lutador, aplicado, ele sentiria vergonha de ver que algumas pessoas interpretaram de uma maneira totalmente errada aquilo que ele escreveu. E é interessante a gente observar que Tiago, ele vai se referir a essas obras como fruto do Espírito, que Paulo também escreve. Queríamos então ver, na realidade, como é que a fé funciona na prática. Qual é a fé verdadeira? Qual é a fé bíblica? E é isso que nós, depois dessa pequena introdução, queremos conversar com você nessa noite. Será que a sua fé é uma fé bíblica? É uma fé segundo nos ensina a palavra de Deus? Vamos ver aqui pelo menos 3 tópicos. E o primeiro está aí nos versos de 14 a 17, por isso que eu pedi a você para ficar com a Bíblia aberta em Tiago 2, de 14 a 17. Existe uma fé insensível, hipócrita. A fé realmente não vem das obras, mas as obras são frutos da fé. Presta atenção nisso. A fé não vem das obras, mas as obras são frutos da nossa fé. Não tem como você ter fé e não praticar aquilo que você professa, daquilo que você crê. Quando estamos falando em fazer, como estamos falando em obras, esse fazer aqui, ele se relaciona intimamente com o ser. Você faz
porque você é. Tiago, aqui, ele está apenas repetindo as palavras de Jesus. Lembram? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. O que aconteceu naquela parábola? Passaram dois religiosos, um sacerdote e um levita, cuja fé era uma fé insensível. E esse é o tópico, fé insensível. Aquele levita passou, aquele sacerdote passou, aquele homem estava caído, ferido, precisando de ajuda, mas eles não tiveram uma fé prática de abençoar aquele homem, de socorrer aquele homem. Essa fé insensível, que não sente a necessidade do outro, que não abençoa o outro. Nós podemos afirmar, queridos, que a nossa fé genuína é o que nos torna bons. A verdadeira fé é que me faz ser bom, atencioso, cuidadoso. Não são as obras, aquelas obras que eu possa fazer que me torna bom, mas o que me torna bom é aquilo que vem de dentro para fora, é a minha fé. E eu vou explicar a razão por quê. Pois se as nossas obras nos tornassem bons, preste atenção que isso é interessante, porque há muitas pessoas fazendo boas obras, pensando em se tornarem boas pessoas, boas criaturas, para serem recebidos por Deus através das suas obras. Mas se as nossas obras, se nós fôssemos assim, julgados pelas nossas obras, pelo aquilo que pudéssemos fazer de bom, seríamos igual a qualquer um ou a qualquer uma entidade que realiza boas obras. Quantas entidades humanas, sociedades que existem hoje que praticam boas obras? Cestas básicas, auxílio aquilo outro, certo? Há pessoas que são misericordiosas. Qual é, então, a diferença quando nós temos a verdadeira fé? A diferença entre as obras da carne e a obra da fé está exatamente naquilo que a fé faz em nós. A fé nos faz novas criaturas. Eu faço porque eu me sensibilizo com o outro, porque eu fui ensinado por Deus a amar o próximo. Então a fé me move na direção do outro, me move na direção de abençoar. E eu faço isso porque eu fui transformado. Isso vem de dentro para fora. A grande diferença do verdadeiro cristão para aquele que pratica boas obras é a fé. A fé faz a diferença. Aquilo que você crê, aquilo que você professa, aquilo que você pratica. Enquanto a fé cristã diz que em Cristo nós somos bons, porque Paulo diz que fomos criados para as boas obras. Paulo diz isso, nós fomos criados para boas obras, lemos ainda há pouco. Os outros alegam que fazem boas obras para serem bons. E, por causa disso, não precisam de Cristo.
Há pessoas que estão fazendo boas obras, almejando com elas a salvação, almejando com elas o céu, almejando com elas estar com Deus. Mas as obras não vão nos levar ao céu. Quem nos leva ao céu é Jesus. É a fé que depositamos no Filho de Deus, Senhor e Salvador. Eu posso praticar todas as boas obras desse mundo, se eu não tiver fé, nada disso vai justificar. Eu vou morrer e vou ser condenado, porque a única maneira de não sermos condenados é a cruz de Cristo, é a cruz do Senhor Jesus. E isso, queridos, torna nulo, em certo aspecto, as boas obras. Fato que torna nulo também a fé que não é evidenciada por obras. E é isso que Tiago está dizendo. Se você diz que tem fé e não tem obras, Tiago vai dizer: eu com as minhas obras vou mostrar a você a minha fé. Cabe aqui um silogismo. Se eu estou em Cristo, tenho fé. Se tenho fé, logo evidencio boas obras, pois estou em Cristo. E isto está intrinsecamente ligado à minha pessoa. O fato de eu ser bom não é por causa das obras, mas é por causa de Cristo. Por causa da fé que depositei nele, e ele é quem me move às boas obras. Não é as minhas boas obras que me levam a ele, mas é ele que me move a amar e a fazer boas obras e a ser bom. Segundo aspecto da fé, fé inconfessável, versos 18 a 20. Fé inconfessável é aquela fé inoperante. A palavra confessar está ligada a uma atitude tomada. Quando você confessa, por exemplo, a gente usa muito essa palavra no âmbito da igreja. Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tá certo? É uma atitude que a gente toma. Esse confessar é tomar uma atitude de seguir a Jesus, de tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando eu confesso, é porque eu fiz algo, eu tomei uma decisão. Não é só o ato de saber. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei que Ele é o Salvador. O diabo sabe disso. Os demônios sabem disso. Mas eles não tomam uma atitude. Eles não confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Senão os demônios também seriam salvos. E por que os demônios não são salvos? Por que os demônios não são salvos? Porque os demônios apenas sabem. A fé intelectual, eles não são transformados. A fé verdadeira é a fé que transforma, que muda a vida. É por isso que a verdadeira fé é aquela que gera transformação e não estagnação. O que é uma água estagnada? É água parada. É água que cria o mosquito da dengue. Água parada, estagnada, não é uma água corrente. A verdadeira fé é aquela que traz transformação.
Olhando para esse texto de Tiago, Tiago vai mostrar então a incoerência dessa fé inoperante, dessa fé que não faz nada, dessa fé inconfessável. Aliás, Jesus também fala dessa fé. Mateus 7, 24 e 27. Lembra o que Jesus falou ali? Quem ouve e pratica as minhas palavras é como se construísse sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, o que Jesus falou? Constrói sobre a areia. Há muitas pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas estão construindo sobre a areia, porque não são praticantes da palavra. Os demônios também creem, falamos disso já aqui hoje, mas eles não praticam. Queridos, a ruína de muitos crentes se dá pela estagnação, pela paradeira, pela simples conformação com o saber, e não com o fazer. Se conforma só no intelecto, no saber, e não no fazer. Tiago está dizendo que a nossa fé precisa ser confessada diariamente, porque nós fomos criados para confessar de maneira prática o Evangelho. Eu louvo a Deus pelos jovens aqui da nossa igreja, que têm sido tocados pelo Espírito Santo de Deus, e eles estão preocupados com pessoas carentes de alimento, de roupa, de remédio, de algum tipo de assistência. Eles já fizeram aqui na igreja o chamado drive-thru da ajuda, do SOS. Pessoas trouxeram alimentos. Eu louvo a Deus por esse tipo de visão, porque são pessoas que não estão fazendo isso para ser salvas, mas porque são salvas. E isso é o que Tiago está falando aqui. Essa fé que a gente tem precisa dar sinais de que temos essa fé. Afinal de contas, nós fomos criados, como o Paulo diz, para boas obras, e não para ficarmos com os braços cruzados. Eu já estou salvo, eu fui salvo pela graça, eu não preciso fazer nada, vou ficar aqui deitado em berço esplêndido. Não é para isso que nós fomos salvos. Terceiro tipo de fé é aquela fé inconsequente. Fé inconsequente. Está aí em Tiago 2, 19 a 26. É aquela fé que não tem resultados, não segue naturalmente. Tiago vai falar aqui de resultados. Nesses versículos aqui, o que Tiago cita? Tiago cita Abraão. Abraão teve fé para deixar a sua terra. Abraão teve fé para levar o seu filho naquele monte e colocá-lo sobre o altar. Essa é a fé prática. E Tiago cita Abraão. Depois, Tiago vai citar Raabe. Lembram de Raabe? Aquela prostituta que salvou os espias de Israel. Veja como ela creu e teve uma fé prática. Ela podia crer, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, tal, vocês pulem da janela. Não, ela creu, ela guardou aqueles homens, depois os ajudou a fugir. E Tiago, então, cita esses dois exemplos, Abraão e Raabe.
Imagine se Abraão dissesse assim: ó, Senhor, eu creio no Senhor, eu gosto do Senhor, me permito usar aqui a expressão bem moderna, gosto do Senhor pra caramba. Mas, ó, não me pede isso não. O meu filho faz isso não. Por que Abraão é chamado pai da fé? Abraão é chamado pai da fé. Também Raabe. Ela podia dizer: olha, acredito no povo de vocês, mas não vou esconder vocês. Se o Deus de vocês existe, pulem aí da janela, e esse Deus há de salvá-los. Tiago está querendo nos ensinar, queridos, que a fé, ela se consuma pelas obras. Se eu tenho fé, consequências naturais da minha fé vão vir frutos da minha fé. Eu fico pensando que algumas pessoas dizem assim: Senhor, olha, eu acredito no Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu não quero pagar o preço de ser cristão, não. Eu não quero me privar de algumas coisas. Que tipo de fé é essa? É isso que Tiago está falando. Que tipo de fé é essa? Que quer ir para o céu, mas não quer pagar o preço, não quer carregar a sua cruz. Jesus disse assim lá em Marcos 8:34, quem quiser, pois, vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Fé é prática. Tomar a cruz para Jesus é colocar a nossa fé em ação, é praticar a nossa fé. Sabe, queridos, ninguém toma a cruz se não estiver disposto a se levantar do seu lugar e fazer força e caminhar e andar. A nossa fé precisa mostrar resultados. E aí Tiago diz: se a nossa fé não mostrar resultados, ela será como um corpo sem espírito. Porque ele diz assim: um corpo sem espírito está morto. Concluindo, queridos, a nossa fé não pode ser uma fé insensível. Uma fé que não se sensibiliza com o próximo, como Jesus fez. A nossa fé não pode ser uma fé inconfessável, em que eu confesso, eu assumo, eu sou e pratico. E a nossa fé não pode ser uma fé inconsequente. Estas seriam evidências de uma falsa fé. Uma falsa fé. Infelizmente, há muitos que estão tendo um tipo de fé falsa ou falsa fé. Espero que não seja o seu caso. Fica mais fácil, queridos, para o nosso entendimento das palavras de Tiago, quando a gente lembra das palavras de Jesus, lá em João 15, aí você entende melhor. João 15, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Olha o que Jesus diz aí, que encaixa com o que Tiago está falando. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer.
Você está dando fruto da sua fé? Ou sua fé é apenas intelectual? Querido, querida, se a sua fé é apenas intelectual, Tiago está dizendo que ela é nula, que ela não faz sentido. Não faz sentido. Apenas crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele vai voltar. O diabo crê nisso, os demônios creem nisso, mas eles não são salvos e não vão para o céu. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Dar fruto é sinal de que nós estamos nele, estamos ligados nele. Finalizando, queridos, nós sabemos que a fé procede de Deus pela graça e que é evidenciado pelas boas obras. Se estamos nele, logo daremos frutos. O desafio para mim e para você nessa noite é o seguinte: quais os frutos que a fé tem operado na tua vida? Quais os frutos que a fé tem operado na minha vida, na tua, na nossa vida? Que tipo de frutos tem sido encontrado na tua vida? A sua fé é uma fé viva ou uma fé morta? Pense nisso nessa noite.